Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do F5 Colorado Podcast com o nosso quadro Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e tô aqui com o Mu e com o Lucas, @Inter com o Lucas no Instagram, e nosso convidado especial pra gente comentar sobre a vitória colorado na Libertadores, a repercussão da atuação do Antony e a sequência de jogos do Inter em abril. Então vem com a gente, vamos dali! Então, Lucas, queria saber o que tu achou da atuação do Colorado, principalmente no primeiro tempo, que foi um pouco mais disputado, foi um pouco mais complicado pro Inter, né? Acho que um dos pontos que a gente precisa destacar é a qualidade do Atlético Nacional, né? Tem valências físicas muito fortes e é um time que ataca muito bem. Tem jogadores com velocidade, com drible, principalmente ali na figura do Nestrosa, um jogador mais de retenção de bola, que é o Cardona. Então é um time que gerou bastante preocupação para o Inter, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo muito duro, mas no segundo tempo ali o Inter conseguiu alguns espaços, principalmente pela lateral esquerda do Atlético Nacional, e conseguiu construir o resultado. Com certeza. Eu acho que o Wesley, né, a gente falou, e a gente com certeza vai falar mais sobre ele, mas o Alan Patrick, nome do jogo, mas o Wesley conseguiu pela direita ter algumas participações, uma participação bem interessante, né? Tendo highlights do que era o Wesley do ano passado, assim, de sair driblando, né, conseguir carregar a bola. E quando o Aguirre passou, saiu o terceiro gol, né, já no final do jogo. Mas, com certeza, acho que o Atlético Nacional até então, ele foi o time com as maiores valências, assim, porque realmente é um time com bons jogadores, muito bem organizado, e, cara, eles meteram pressão dentro do Beira-Rio no primeiro tempo, né? Na minha opinião, com uma ajudinha do árbitro também, né, que tava bem sem critério. Pode ser, mas a estratégia deles eu acho que foi muito boa também, principalmente de dar um calor no Fernando para não deixar ele começar a construção da jogada, e a marcação no Alan Patrick também, né? Porque são os dois jogadores que constroem, que fazem a construção do jogo do Inter, e com esses dois jogadores bem marcados ficou muito complicado o primeiro tempo, realmente. É um time que conseguia espelhar muito bem, né? Porque dentro da construção deles, o Carboneiro acabava ficando muito com a bola e sozinho, porque o Bernabé tinha muita atenção no Rinestrosa e o Alan Patrick estava muito marcado. Então ele acabava ficando muito no mano a mano contra dois marcadores, assim. E uma das coisas também que o Roger destacou em coletiva é que o Inter, pela primeira vez no ano, ele enfrentou um adversário que tinha todas as características dos adversários fortes no ano. Era um time forte, era um time rápido, era um time que conseguia construir pelo meio, mas conseguia explorar bem as pontas e levava preocupação para o Bernabé. O Inter não tinha enfrentado ainda, nas palavras do Roger, um time que reunisse todas essas características. Então acho que apresentou um pouquinho de dificuldade. E um dos pontos também que acredito que acabou anulando um pouco a figura do Fernando é uma diferença de construção baixa em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Porque no jogo contra o Cruzeiro, o Fernando ele baixava numa saída lavoupiana, ali numa saída de 3, e explorava os laterais um pouco mais avançados. E nisso, essa construção, acho que até pelas características do Rogério, enfim, do Vitão, o Roger optou por fazer essa saída de 3 com o Aguirre, o Rogério e o Vitão pela esquerda. Concordo plenamente, Lucas. Até vendo também a movimentação, isso até o Sobis puxa muito no canal dele, né? Sobre a superioridade numérica para sair jogando, né? E como essa descida do volante geralmente ajuda, né, a encontrar mais espaços para sair tocando. E mesmo com o Fernando se aproximando mais dos zagueiros, mesmo com o Aguirre fechando ali mais perto também do Rohel, a marcação, o bloco alto deles conseguia equilibrar numericamente, né? E isso acabou gerando boas chances para eles, inclusive com uma perda de bola do Alan Patrick perto da área, assim. Justamente por isso, porque mesmo o Alan Patrick também recuando para tentar aumentar o volume de jogadores na saída de bola, eles conseguiam equilibrar muito bem a marcação, né? Isso foi bem visível e deu um calor. Um É dos verdade. pontos também da marcação deles, que são os gatilhos de pressão, né? Um time, geralmente, ele tem alguns gatilhos de pressão por faixa de campo. E um desses gatilhos era quando os nossos meias, eles pegavam a bola de costas. E a gente observa uma chance muito no início do jogo, onde o Alan Patrick ele desce para fazer essa construção baixa
e ele acaba perdendo a bola e gera uma chance de gol bem clara ali pro time do Atlético Nacional, que felizmente acho que foi o Inestrosa até, que ele chuta para fora, ele tá de costas e acaba chutando para fora. É verdade. O Atlético Nacional também criou grandes chances, né, nessa partida. O Antony teve uma grande atuação. Na minha opinião, ele foi o segundo melhor em campo, só ofuscado pelos 3 gols do Alan Patrick, mas uma partida espetacular do nosso goleiro. E me desculpa, mas eu não tô com saudade do Rocher, tá? Até puxando alguns números, né? Nesse jogo, ele fez 5 defesas, mas se a gente pegar desde da aparição dele como profissional, ele já soma 32 jogos, sendo 20 deles sem tomar gol, né? O famoso clean sheets, e que deu até ele o apelido lá no AS da Espanha de um novo Alisson. E ele é um goleiro que acaba tendo muita segurança, né? Para mim, eu acho que ele garante o resultado de ontem. Eu acho que essa análise sobre ele ser um dos melhores em campo, ela é totalmente justificada, porque quando o jogo estava 1-0, ele garante esse placar e que possibilita o Inter depois ampliar o placar. Porque tem uma chance do atacante deles praticamente sozinho. E ele acaba, se vocês perceberem um pouco no lance, ele acaba dando uma recuada e ele espera um pouco adiantada do atacante deles para ele, enfim, atacar o espaço e conseguir fazer a defesa. Ele tem um timing perfeito da jogada, assim. Então esse destaque que o Antony está tendo é muito relevante e é muito importante para a gente, né? Que a gente sofreu em alguns anos com goleiros aí, com o Daniel, enfim, com outros goleiros. Mas agora a gente tem um cara que, enfim, se aproxima muito do que o Alisson fez no começo de carreira, né? Uhum. É verdade. E não é uma coisa que vem do nada, né? Até uma declaração que acabou crescendo muito nas redes sociais depois da partida de ontem foi uma fala do Grossi lá pro Fut Hub, que é um canal que tem o Fernando Carvalho, e o Grossi elogia já em 2023 muito o Antony, né? Ele fala que o Antony é uma pessoa muito boa, e isso pelos vídeos de bastidores a gente consegue ver, né? Que ele já tem um papel de liderança também dentro do vestiário, sempre puxando fala, já usou a abraçadeira, e que pro Grossi era já um dos melhores goleiros que tinham no Brasil, né? Antes mesmo dele ter essa sequência de jogos como profissional. Vai ser provavelmente um grande goleiro, o Antony. Ele fez 2 defesas ontem espetaculares, né? E ele, como o Lucas comentou, é um goleiro muito bom nesse 1 para 1 com o atacante, né? Porque normalmente quando os atacantes saem na frente do Antony com ele o último recurso, o Antony normalmente consegue equilibrar esse duelo e conseguir fazer as defesas, né? Ele tem uma saída boa também do gol. Ele é muito rápido, né? Um goleiro ágil. E uma das coisas que eu achei legal também em algumas comparações da internet foi a comparação com aquele lance contra a Chapecoense do Alisson, que ele sai de frente pro atacante e o cara chuta e ele defende com o braço, assim. Eu lembro. E ontem, essa defesa que ele fez ontem, assim, eu acho que é muito emblemática, é defesa pra dar moral pro goleiro, sabe? E essa defesa do Alisson também é sensacional, né? Eu tava nesse jogo, eu lembro bastante desse lance. Um baita jogo. Cara, mas tem uma coisa assim, ó, tem uma imagem que pra mim me marcou muito, que foi o aquecimento do Antony usando o uniforme em homenagem ao Manga. Cara, como é bonito aquele... Né? Ficou muito bonito. E eu não sei se é tipo, porque é retrô, histórico, ou se é porque o símbolo do Inter tá no meio. A camisa do Inter, de goleiro, pra mim o símbolo tinha que ser no meio. Voltando ao desempenho do jogo, né? Todo mundo concorda que o Alan Patrick foi o melhor em campo? Hat-trick, né? Sem sombra de dúvidas. E foi o primeiro hat-trick da carreira dele, né? Exatamente. Eu vi muita gente dando nota 8, 9, mas as ruas sabem que ele é nota 10. E é o que importa, né? Eu acho que assim, um cara que faz 3 gols em uma partida do nível que foi a partida de ontem, contra um adversário extremamente difícil, o cara não pode ter menos que 9, sinceramente, não tem como. Eu vou ter que concordar 100% nessa, porque são 3 gols, né? E eu vou puxar um outro nome, tá? Que é um cara que vem entrando muito bem, que é o volante Ronaldo.
o terceiro gol do Inter sai de um lançamento, de uma invertida dele. E, cara, ele vem entrando e vem desempenhando bem, né? Porque eu pensei que ele seria só um jogador, tipo, veio pra grupo, pra treino. Mas ele tá entrando e tá entregando bastante, meu. Eu acho que o Ronaldo ele tem algumas características de jogador que o elenco não tem, assim, uma figura de volante. Primeiro que o Fernando é incomparável, eu acho que é o melhor volante atuando no Campeonato Brasileiro. Isso a gente não discute. Mas o Ronaldo tem umas características importantes de mapeamento de espaço, ele consegue dominar a bola já olhando para onde ele precisa tocar, e ele tem uma facilidade bem frequente assim, em bola longa, né? O que ele faz ontem no terceiro gol, que ele consegue observar o Aguirre em profundidade na lateral, é sensacional. E ele lança com uma facilidade extrema, assim. Então eu gosto muito do Ronaldo. Acho que ele dá um pouquinho mais de força no meio-campo também para o Inter. E essa qualidade no lançamento, que, enfim, é uma valência muito boa e que o Roger sabe explorar bem. É um jogador barato que vem agregando muito, né, ao elenco do Inter. Outro ponto interessante, tá, que eu não vi o pessoal comentando, mas o Inter chega ao 16º jogo invicto, né? E tá invicto nesse ano e iguala a sequência do ano passado, que o Roger também alcançou, de 16 partidas sem perder. São só 2 times no mundo que tem esse processo de invencibilidade em 2025. Inter e Barcelona. Nossos filhos. É impossível a gente não linkar, né? Pois é. Não, isso vai ter que ser decidido no próximo Mundial. Tomara que assim seja. É aquela famosa frase, né? Sonhamos todos. Acho que dá só pra destacar também a atuação do Fernando, né? Que o Fernando, ele teve 98% de acertos de passe ontem. E passes longos foi 6 de 6, né? Então foi uma atuação de novo absurda. O Fernando, às vezes, para quem não costuma observar tanto futebol assim e passa despercebido, ele parece passar de forma invisível na partida, mas ele marca muito, ele tem um fôlego absurdo e é um jogador de uma idade muito avançada que é muito físico e garante ali os 90 minutos da partida, né? Ele saiu do jogo contra o Cruzeiro, porque já estava definido, por escolha do Roger, mas quando ele precisa atuar os 90 minutos, a gente não vê nele um declínio físico, assim. Então, é um cara fantástico. É bastante impressionante. É um jogador espetacular. E esse dado dos lançamentos, né? Acertou 6 de 6 passes longos. Mas eu juro pra ti que me diziam que ele só dava bico pra lua. Ah, mas o que é um passe longo se não um bico pra lua que dá certo? Né? Agora aproveitando esse gancho do Fernando, o Inter tem uma sequência agora bem complicada ainda, né? São muitos jogos, agora viaja domingo pra jogar com Fortaleza, e provavelmente o Fernando vai ser poupado nesse jogo, né? Porque depois já tem partida no meio da semana contra o Palmeiras e logo após, no outro final de semana, tem Grenal na Arena. Eu acho que é válido também poupar um pouco os atletas, porque a sequência ela acaba sendo mais difícil depois, mas acaba sendo mais tranquilo em questão de trajetória, né? O Inter vai ficar em Porto Alegre para os 2 próximos jogos, contra Palmeiras e Grêmio, mas em Fortaleza também vai enfrentar um time que tem o desgaste da viagem lá pro Chile, por mais que o jogo tenha sido interrompido ontem, ali pelos 70 minutos de partida, mas de qualquer forma tem o desgaste da viagem, então acredito que Fortaleza também tenha algumas alterações em relação ao jogo da Libertadores. O intervalo entre os jogos, né, do Atlético Nacional e o Fortaleza é basicamente o tempo mínimo, né, estabelecido entre 2 jogos, né? Chega no terceiro dia, é o jogo de novo. E o Roger na coletiva pós-jogo, ele admitiu que ele vai fazer análise, né, junto com a fisiologia, e todos os jogadores que passaram pela zona mista também falaram sobre o setor de fisiologia, que faz um excelente trabalho, né? A gente também tem que falar desse setor do Inter. Mas que a escalação vai depender deles, né, do físico. E o Roger já admite, assim, botar 2 ou 3 jogadores que vão vir 100%.
Então a gente tem alguns nomes que podem aparecer já contra o Fortaleza, como o próprio Tabata, começando o jogo. Ele entrou bem, né? Pouco tempo, mas entrou mostrando aquele mesmo Tabata do ano passado, que é muito bom. O Vitinho também, que pode aparecer. E talvez o Oscar Romero, né? Mas se bem que o Alan Patrick se recupera muito rápido, né? Ele tem um físico muito bom, ele se cuida muito. Mas seriam 3 jogadores que eu teria bastante interesse de ver, assim, no ataque, e são nomes de peso também. E Sim, eu concordo. talvez um dos jogadores que apareça no comando do ataque é o Borré, né? Acho que o Borré vai começar a partida lá em Fortaleza. Provavelmente também, provavelmente. Eu acho que 3 jogadores que não vão começar é Alan Patrick, Fernando e o Ender Valencia. Eu acho que esses 3 jogadores não começam a partida lá, não. Vão ser poupados pelo excesso de jogos, né? O Valencia também antes vinha numa sequência pela seleção. Então, acredito que é interessante poupar esses jogadores. Cara, eu adicionaria nessa lista o Bruno Henrique. Que eu acho que ele já fez uma partida um pouco menos física já contra o Atlético Nacional. E talvez ele também, porque ele também não é um jogador muito jovem, né? Ele talvez também possa começar no banco contra o Fortaleza. Pode ser, mas o Bruno Henrique joga muitas partidas, né? O ano passado, se eu não me engano, por mais que ele fosse um jogador considerado reserva, ele participava de praticamente todos os jogos, né? Vindo do banco, né? E aí eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente vai ter provavelmente um sistema de volante reserva ali e a gente tem 3 nomes pra posição, praticamente. Ronaldo, Thiago Maia e o Diego Rosa. Vocês acham que vai Ronaldo e Thiago Maia? Ou vocês acham que o Roger dá uma oportunidade pro Diego Rosa? Eu acredito que vai o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia pelas escolhas em substituição, né? Então acho que o Thiago Maia tá à frente o Ronaldo também, né? Eu acho que o Ronaldo é a primeira opção no banco, Thiago Maia é a segunda, Diego Rosa e também tem o Luiz Otávio, né? Uma boa É um lembrança jogador do Luiz interessante Otávio, também. bom jogador. Um dos jogadores também que pode pintar, pelo menos no banco, que já tá trabalhando com bola, fazendo treinamentos com bola, é o Gabriel Carvalho. Então, esse jogador daqui a pouquinho, se talvez não ficar no banco contra o Fortaleza, ali pelo jogo contra o Palmeiras ou o Grêmio, deve aparecer. Ele pode voltar a ser relacionado, realmente. É um jogador interessante. Até porque tem os gatilhos, né, pra transferência dele, pro Inter arrecadar um pouquinho mais. Tem que jogar pra gente poder ganhar dinheiro. Mas, cara, é um nome realmente importante, porque ele é uma das principais vendas que o Inter já fez, né? E se ele sair sem jogar, pô, ele vai ser uma das principais vendas que a gente menos viu jogar. Bom, e depois dessa partida contra o Fortaleza, o Inter retorna para Porto Alegre e não sai mais até o fim do mês, né? São 5 partidas que nós temos restando em abril, após o Fortaleza, e todas elas são em Porto Alegre. O Inter joga contra o Palmeiras no dia 16 em casa, daí joga na Arena OAS no dia 19, o Grenal. Depois praticamente em casa. Exato. Na segunda casa do Inter. Depois joga contra o Nacional do Uruguai, Juventude e Maracanã no Beira-Rio. Pô, é engraçado falar Maracanã no Beira-Rio, né? Pois é. Parece que a gente tá jogando contra um estádio, né? É um pouco mítico, assim, é estranho mesmo. Sim. É que o Inter não perde, né, pra nenhum time. Então eles têm que botar um estádio inteiro com 60, 70 mil pessoas pra ver se ganha. Acabou a competitividade. Hoje, 11 de abril, o nosso querido Leandro Damião anunciou a aposentadoria. Né, ele que estava jogando na Várzea, anunciou que vai parar de jogar, 35 anos de idade, e é um dos autores de hat-tricks, né? Então, talvez ele tenha aproveitado a deixa do Alan Patrick ali e anunciou a aposentadoria. O Damião, acho que ele é o 10º maior artilheiro da história do Inter, se eu não me engano. Não sei se vocês têm esse dado, mas eu acredito, se eu me recordo de cabeça, é isso aí mesmo. Foi um grande jogador ali nos anos 2010, por aí. Eu lembro que teve um período, inclusive, acho que foi em 2011, que ninguém no mundo era melhor que Leandro Damião. Foi um período ali de 6 meses, mais ou menos. Eu não sei se vocês recordam, mas a bola encostava nele e era gol, né? Não tinha o que fazer. Ele vinha de qualquer jeito e guardava. Foi muito importante para nós, né? Eu acho que o Leandro Damião, ele começa a se mostrar ali naquela final de Libertadores, né? Que ele faz o gol ali contra
contra o Chivas, e depois ele tem um gauchão assim, muito bom, onde a bola batia nele e entrava. Eu lembro de um gol que ele pega totalmente sem ângulo em um dos Grenais, e enfim, faz o gol completamente sem ângulo, assim, o cara era os absurdo. 3-2. Isso, correto. E ele foi bastante importante, bastante determinante pra gente naquele ano e também depois ali na Recopa, né? Eu acho que o Leandro Damião foi um cara muito importante na história do Inter, depois voltou no momento não tão oportuno da nossa história, mas também entregou bastante pra gente. Então acho que é um cara que tem que ser saudado aí pela nossa torcida, porque sempre representou o Inter quando esteve em campo. É verdade. O Damião que quando ele estreou aqui pelo Inter, foi num jogo do Gauchão, eu acho, que todo mundo tava falando do Walter, que estavam indo ver o Walter e tal, porque ele tava surgindo também. E o Damião era conhecido como Leandrão naquela época, se não me engano ele fez 2 gols, um de cabeça, dando um peixinho espetacular. E ali começou, né, a grande trajetória dele no Inter. Não tem como esquecer do gol dele na Libertadores, né? É verdade. Aquele gol foi... Uma meia Aquele gol espetacular. Foi o único gol em velocidade que ele fez na carreira. Não, ele tinha uma boa arrancada quando era mais novo. Não, mas o ponto é... Cara, aquele lance ali, ele é... Assim, dos lances emblemáticos de título, aquele ali eu acho que foi o gol que eu mais vibrei. Porque em 2006 eu ainda era um pouco mais novo e eu fiquei fora do estádio. Então não teve aquela... Não teve aquela sensação, assim, que fica, sabe? Mas aquele gol em 2010, assim, é um que... Cara, é como diz a música, eu nunca me esquecerei. E era um jogo difícil, né? Era um jogo difícil que, enfim, o time do Chivas era um bom time e, enfim, apresentava algumas dificuldades ali. O jogo tava meio encardido. E aí, numa bola em contra-ataque, o Leandro Damião entra pra dentro do gol praticamente, leva toda a zaga ali na força e na velocidade e garante o título pra gente. Então, foi sensacional mesmo. É um gol que é muito emblemático. Assim como aquele outro gol de bicicleta, né? No cruzamento extremamente estranho do De La Torre. E ele faz uma pintura dentro do Beira-Rio, né? Cruzamento, Sim. né? Que generoso, que generoso. Esse sim foi o bico pra lua, né? Tu vai ao jogo domingo, Lucas? Não vou no jogo domingo, tenho alguns outros compromissos, mas eu vou assistir de casa. Boa, eu também não vou porque é em Fortaleza. Lucas, muito obrigado pela participação. E pro pessoal que tá ouvindo, sigam o Lucas lá no Instagram, @intercomolucas. Isso aí, eu que agradeço aí pela participação, por falar um pouquinho de Inter. Tô começando a fazer conteúdo por agora, mas garanto que tem um pouquinho de qualidade ali. E sigam se for possível. Mas um grande trabalho de vocês, tô acompanhando e tá incrível também. Um abraço para vocês. O F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, a operadora de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. Acesse o site daliinter.com.br e utilize o cupom F5 para garantir seu chip grátis na contratação de qualquer plano de telefonia móvel. Vamos!